mundo ao seu redor. Children, it seems to me, develop then in different kinds of contexts. And the context for a little girl is more structured, it's more supervised, and it's more circumscribed, so that she's protected from experience. Before we go, we have to get some. The parents of girls encourage the girls to stay closer to them. Quiz kid bag. Amy, I did it. Everything tends to focus the little girl on the house. Stick it in the linen closet. The chores they're given are also chores that encourage them to be in the house. The embeddedness of the girls in the family network from a very early age insulates them to some extent from experience. Boys, as they are presently socialized in this culture, are provided more opportunities for discovering, for inventing, and for actively understanding the world in which they live. He enters activities with a premise that he can make a difference, that he can create effects. Boys play outside more, they play more actively, they change the nature of their activities more, they find it more difficult to sit still. Related to activity is a sex difference in curiosity and exploratory behaviors. Boys are more curious, they want to know how things work. Males have a more extensive network of friends. However, these friends tend not to be as intimate as the friends of females. For females, interpersonal relationships appear to be more salient, more important than they are for males. And so that females have fewer friends, but more intimate, intense friendships. Em outras palavras, tendemos a criar raízes às meninas e dar asas aos meninos. Existem, é claro, consequências positivas e negativas dessas diferenças sexuais. Para os homens, o lado positivo é a liberdade de deixar a casa e a família para trabalhar. A liberdade para correr riscos, inovar, explorar, desafiar o status quo. Do lado negativo, há forte possibilidade de formação de uma identidade vinculada ao sucesso nos negócios ou na carreira e não a sentimentos de satisfação pessoal ou sensação de pertencer a uma comunidade ou uma família unida. Muitos homens bem-sucedidos queixam-se de que não têm amigos próximos ou que se sentem distantes até de suas próprias famílias. Para as mulheres, o lado positivo é que elas são mais capazes de expressar seus sentimentos e mostrar preocupação e cuidado com outras pessoas. Têm mais liberdade de pedir e dar ajuda e amizade. Também dedicam mais tempo e esforço para construir uma rede de apoio social formada pela família e pelos amigos. O lado negativo inclui constrangimentos impostos pela sociedade e pelo self sobre o desenvolvimento intelectual. Há também limitações artificiais impostas a partir do que se espera que as mulheres adquiram em muitas áreas, como ciência e tecnologia, por exemplo, ou de áreas que implicam em atividade solitária, em correr riscos e utilizar força física. Além disso, uma ênfase maior aos sentimentos e estados de espírito por parte das mulheres parece torná-las suscetíveis à depressão. Há muitas vezes a realidade da pobreza e a responsabilidade da criação dos filhos entre mulheres que são mães solteiras, o que também contribui para a depressão. E mesmo que nossas experiências sociais da infância em diante criem ambientes psicológicos diferentes para homens e mulheres, seria um erro afirmar que respondemos passivamente a essas experiências. Ao contrário, as crianças aplicam-se no desenvolvimento de sua própria compreensão do gênero. Eleanor McCoby, de Stanford, é especialista em diferenças de gênero. Há muitos anos estuda como os meninos e as meninas utilizam o gênero como uma categoria básica para compreender o mundo ao redor deles.
By about the age of 2, the second birthday, you begin to see tendencies for children to approach others of their own sex more often. And in our own work, when we bring in pairs of young children who are not yet 3 years old, either 2 boys, 2 girls, or a mixed-sex pair, we find that the children play more actively and more comfortably when they are paired with a child of their own gender. Now, this suggests that there is something compatible about the play styles of the 2 sexes, that is to say, of same-sex pairs, so that by the time children get into nursery school, there is a foundation already laid for them to prefer same-sex playmates. And in nursery school, that is very evident that, in fact, they do have that preference. It isn't as strong, however, as it is by the time they get into school by the age of 6. There you find segregation is much more extreme. I think that one of the reasons for the change is that after about the age of 3.5 or 4, children begin to have a much firmer idea of their own gender and the gender of other children. If a child tries to play openly with a child of the other sex, and frequently, and makes a favored friend out of that other child, that child is going to be teased. And the children themselves seem to be monitoring all of this. So there's a great deal of social pressure that is brought about by the kids themselves. One interesting thing about all of this, I think, is that children seem to segregate more strongly when they're in situations where they're making the choices themselves, rather than in situations that have been set up for them by adults. This is one of the reasons that I don't believe adults are mainly responsible for this tendency for children to congregate in same-sex groups. I think it's something that the children will do themselves if adults don't do it for them. Meninos e meninas também utilizam a linguagem de modo diferente. Boys are more demanding and commanding in their styles of trying to get what they want. Girls tend to influence each other by suggestions and hints and statements like, "Why don't we?" or "let's." Boys are very much more likely to give a command, a directive, to interrupt one another, to top each other's stories, to use language for show-off. Girls seem to use language more for social cohesion within a group. They are more likely to wait, give another person a chance to have a turn to speak. And when they start to speak, they're more likely to refer to what the other person has just said. Let's get the rhythm of the hands. Let's get the rhythm of the feet. Now, of course, there are very bossy girls, but they boss in a way that's different from the way boys boss. So that it turns out that even for quite young children, boys can get girls to do what they ask them to do, or I should say order them to do. Girls have more trouble influencing the behavior of boys. Now, we know that in any human relationship, people stay together as friends or co-workers more easily and more voluntarily if each person can influence the other. So we have an initial reason why girls pull away from playing with boys, and in fact, they seem to be the ones that first start preferring same-sex playmates. Young children are very intense stereotypers, especially when they're between the ages of, say, 6 and 10. I think this is the time when they over-exaggerate what they see around them in the way of sex roles, so that even a child whose own mother is a policeman may believe very strongly that only men are policemen. These things are picked up from television, from observing the people that they see around them. It's for this reason that I don't believe individual parents can have as much effect on what children believe about gender and what they themselves might become as you would otherwise expect, certainly not at this age. When they get to be teenagers, then they can begin to look at the example their parents set perhaps a little more strongly. So it's my feeling that the way to change children's stereotypes is to change society, because they are drawing generalizations from what they see. Agora sabemos por que, quando meninas e meninos crescem, frequentemente têm diferentes ocupações e papéis sociais. Os pesquisadores nunca foram capazes de ligar esse fenômeno a diferenças sexuais inatas. Na verdade, homens e mulheres são muito mais semelhantes do que diferentes em quase todos os traços psicológicos e capacidades.
Quando existem diferenças, e vimos que existem algumas, elas costumam ser pequenas, mais uma questão de grau do que de tipo. Capacidade física, por exemplo. Uma mulher como Steffi Graf pode não ser capaz de vencer os grandes campeões de tênis, mas pode facilmente ganhar de todos os outros jogadores homens. Na pista, os melhores atletas masculinos são apenas 10% mais velozes que as melhores corredoras. E essa diferença está diminuindo com o aperfeiçoamento dos treinos da alimentação e com as maiores expectativas com relação às mulheres. As capacidades de homens e mulheres geralmente se equiparam quando o treinamento é igual. Quando as exigências para um trabalho limitam-se às habilidades e talentos necessários, sem mencionar sexo, qualquer um que preencha esses requisitos, homem ou mulher, está qualificado para o trabalho, como a astronauta Sally Ride. Mas, tradicionalmente, os requisitos para um trabalho são estabelecidos de modo que somente as pessoas de um dos sexos são consideradas adequadas para determinado trabalho. O que é importante reconhecer em tudo isso é que o modo como pensamos que os homens e as mulheres diferem influencia nossos julgamentos mais do que o modo como realmente diferem ou não. Então, o gênero representa um modo importante através do qual fazemos categorizações sociais das pessoas. Chegamos a criar estereótipos de gêneros em comerciais como esse. O homem machão, a mulher namoradeira. E agimos de acordo com esses estereótipos se pensamos que os outros esperam isso de nós. Também tendemos a provocar nos outros o tipo de comportamento estereotipado que esperamos deles. De muitas formas, os estereótipos de gênero podem canalizar nosso comportamento e reduzir nossas opções. Limitam os que os outros e nós mesmos procuramos e esperamos. Assim, além de limitar nossa liberdade, estreitam a faixa das nossas experiências. Todos os aspectos do comportamento de homens e mulheres sofrem continuamente fortes influências culturais. Apesar das mudanças de comportamento ocorridas nas últimas décadas em muitos países, o mais comum ainda é o respeito a papéis tradicionais, masculinos e femininos, determinados pelo meio social. São valores muito arraigados, transmitidos de pai para filho. As diferenças de gênero são adquiridas e possuem significados psicológicos e sociais. As conclusões dos pesquisadores nos permitem compreender melhor os novos papéis que homens e mulheres desempenham no mundo, estimulados por necessidades psicológicas, políticas, econômicas e culturais.